Nesse momento, eu vou dar continuidade à explicação do conteúdo, né, que no primeiro momento eu estava explicando para vocês, que foi sobre a América Portuguesa, né? Nesse momento eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a presença dos holandeses dentro do território americano, né? O Brasil em si, ele não teve a presença exploratória somente dos portugueses, né? Vieram junto com os mesmos outros povos, inclusive os holandeses, que conquistaram a sua independência dentro do território brasileiro, né? Felipe II, responsável, grande líder da Espanha, aumentou os impostos cobrados nos Países Baixos espanhóis e lançou uma violenta campanha de perseguição aos próprios protestantes que havia, né? E assim os mesmos eles tentaram refugiar, né? Entrando em guerra contra a Espanha, né? Diante disso, em 1581, final do século XVI, foi proclamado a independência, transformando em Holanda, né? E aí, a partir daí, né, começou a corrida pela busca de algumas riquezas dentro do território americano. Surgiu a guerra pelo açúcar e pelo tráfico no Atlântico. Após a independência, né, os mercados eles continuavam oferecendo a oportunidade de conseguir disseminar o poderio que existia dos espanhóis para com a dominação em relação a outros povos. No início do século XVII, eles criaram a Companhia das Índias Orientais, visando conquistar outros povos, outros domínios, né, outros territórios dentro do continente asiático. E foi aí que Felipe II ele reagiu e ele proibiu os holandeses de comercializar com Portugal, né? E também comercializar com suas colônias portuguesas, colônias essas que existiam dentro do território africano e também dentro do território americano. Em 1621, logo já adentrou o século XVII, né, com a criação da Companhia das Índias Ocidentais, foi possível identificar que era necessário haver o controle sobre o açúcar que estava sendo produzido em grande quantidade no Nordeste do Brasil, né? Foi considerado um dos maiores produtos de destaque naquela época. E os holandeses, é claro que eles tinham curiosidade e visavam também encontrar esse produto para poder comercializar. Houve uma invasão na Bahia, né, considerada a primeira invasão, né, e foi a primeira em que os engenhos, né, ofereciam uma grande quantidade de produtos, né, para a produção do açúcar, e eles estavam em funcionamento a todo vapor. Na verdade, a Bahia era considerada, na época, o primeiro centro, né, político do Brasil. E eles chegaram, os holandeses chegaram em Salvador em maio de 17, né, com 3.300 homens, com uma frota de 26 navios, 450 canhões, e prenderam o governador português que habitava aquela região e substituíram esse governador português, uma vez que o rei de Dom João III, rei de Portugal, ele tinha como objetivo colocar alguns donatários, líderes responsáveis para governar essas localidades, para poder, assim, extrair as riquezas e levar para Portugal. Então, eles começaram, né, houve uma substituição, tirou dali o rei, o donatário português, e colocou um donatário holandeses, né, Van Dort. Ele foi um dos primeiros homens holandeses a ocupar um espaço dentro da Bahia. E o objetivo principal deles era extrair as riquezas, porque eles tinham descoberto que os portugueses estavam lucrando muito com isso, né?
o líder da resistência dentro da Bahia era o bispo Dom Marcos Teixeira, que lutou contra essas invasões, né, as invasões dos holandeses, em uma cruzada contra os hereges. Por que hereges? Porque todos os indivíduos que não eram de Portugal, eles eram considerados protestantes, evangélicos. Sendo eles evangélicos, eles também eram considerados hereges, né? E eles utilizaram uma tática de resistência que era a guerra de emboscadas. A Espanha começou a enviar para o Nordeste uma esquadra com 52 navios, aproximadamente 12 mil homens, para reforçar os holandeses. Então, os holandeses eles estavam chegando dentro do território brasileiro a todo vapor. Eles queriam ocupar território, eles queriam dominar os portugueses que já habitavam a região, porque eles tinham interesse em conseguir também comercializar o açúcar, o fumo, o algodão e o pau-brasil, que existia em grande quantidade naquela época, né? Mas não ficou somente nisso. Houve também a invasão em Pernambuco, né? Com os saques que estavam sendo realizados, os holandeses eles reuniram, né, alguns recursos necessários e começaram também a invadir o Nordeste açucareiro, principalmente a região de Pernambuco, que foi uma das regiões mais propícias para a produção de alguns derivados da açúcar, né? E aí invadiram também Olinda, Recife, só que essas regiões elas acabaram destruindo o que tinha de riqueza para não deixar fazer com que os holandeses assim usufruíssem das mesmas, né? Para não deixar que esses considerados invasores holandeses também fossem beneficiados como os portugueses estavam sendo. Então, eles acreditavam, se eles destruíssem, que assim poderia haver uma volta para a Holanda, né, desses indivíduos. E aí os lusos brasileiros, né, os habitantes brasileiros, usaram como táticas as emboscadas, justamente emboscadas formadas por negros, por indígenas, por brancos, pelas pessoas mais comuns e simples que habitavam aquela região. Então, eles acreditavam que se eles fizessem essas emboscadas, que estaria, assim, detendo os holandeses. Mesmo assim, é claro que esses holandeses, eles conseguiram algumas vitórias, eles conquistaram regiões como, por exemplo, o Forte dos Reis Magos, que fica localizado no Rio Grande do Norte. Eles conquistaram regiões da Filipéia, em João Pessoa, na Paraíba, o Arraial do Bom Jesus, em Pernambuco. Todos esses lugares foram territórios ocupados pelos holandeses para poder extrair dali riquezas. O líder Martins de Albuquerque, ele ordenou a queima total dos canaviais de cana, né? E a retirada das pessoas, dos portugueses de Alagoas, porque eles acreditavam, assim, esse líder, né, Matias de Albuquerque, ele acreditava que se queimasse os canaviais, então os holandeses não iam ter como lucrar, né? Os portugueses iriam ficar prejudicados, mas os holandeses também iriam. Mas aí os holandeses eles passaram a ser os novos donos do Nordeste, substituindo os portugueses que habitavam a região desde o início do século XVI. Mas com tudo isso veio muitas consequências, né? A população passou a ser marcada por plantações queimadas, o gado passou a ser morto, né? Muitos engenhos foram destruídos, muitas plantações de cana também foram destruídas, foram queimadas, houve em grande quantidade a fuga de muitos escravos, fazendo com que muitos fugissem para o Quilombo dos Palmares, né? Para não ser castigados pelos grandes donos dessas fazendas, né? E aí, diante de todas essas consequências que estavam surgindo dentro do cenário, principalmente no Nordeste, e pela inserção dos holandeses, houve o surgimento do governo de Nassau, que trouxe uma política de conciliamento, né, de interesses, né? Maurício de Nassau ele tomou 3 medidas essenciais para combater
todo esse conflito e todas essas desigualdades entre portugueses e holandeses que estava havendo nessa região, somente com interesses em obter riquezas, e não priorizava em nenhum momento os habitantes da região, né? E aí, Nassau, ele era protestante, né? Mas ele também tomou medidas que viessem a favorecer os senhores de engenho, oferecendo os mesmos empréstimos para comprar novos equipamentos, né? Para comprar novos engenhos, para comprar novos escravos, para voltar a produzir o açúcar. Inclusive, ele defendeu a tolerância religiosa, ele acreditava que era preciso tolerar, era preciso respeitar o outro, mesmo independentemente dos portugueses disseminar as ideias voltado mais para o catolicismo, mesmo que fosse contra, né, o catolicismo, que tinha espaço na sociedade e tinha que ser respeitados. Permitiu, com isso, que os católicos e os judeus praticasse quaisquer doutrinas que eles resolvessem seguir, né? E que eles, a partir daí, eles eram respeitados por todos. E começou a negociar escravos com açúcar para obter lucros, para que aquele cenário que anteriormente tinha sido destruído pelos holandeses voltasse, né, a normalizar. Destruído pelos holandeses porque eles fizeram-se presente dentro de um território que inicialmente tinha sido dominado, né, ocupado pelos portugueses. E aí foi um cenário também marcado pela presença de muitos artistas, cientistas holandeses, porque esses povos comuns da sociedade, eles vieram para o território brasileiro, né? E foi aí que Nassau ele aproveitou desse momento para poder incentivar a produção cultural dentro do Brasil. E aí destacaram pintores, paisagistas, Albert, né, Franz Post, que começaram a retratar, por exemplo, o que de bom o Nordeste tinha para oferecer, né? Quais eram as comidas típicas, o jeito de viver daquele povo, as paisagens, né, o cerrado, enfim, tudo isso passou a ser retratado por esses pintores, por esses paisagistas, né? Na sequência, destacou cientistas, como, por exemplo, teve um que ficou em destaque, que foi George, né, Marguff, que ele destacou a flora e a fauna do Nordeste, um médico, William Piso, que ele deu prioridade para desenvolver estudos voltados muito para a questão das características que deveriam ser encontradas para identificar os tipos de doenças que surgiam na região, principalmente a partir do convívio de portugueses, holandeses e dos próprios habitantes, né, do território, que eram indígenas, né, que também convivia com africanos vindos da África. Então, surgiram muitas doenças. E aí, esse médico, William, ele era holandês, ele veio junto com essa expedição, mas ele deu preferência para realizar esse tipo de estudo. E assim os holandeses instalaram sua capital em Recife, e começou a realizar algumas obras, transformando aquela localidade, né? Eles começaram a calçar ruas, abrir canais canais por onde geralmente onde que geralmente transportava barcos, mercadorias, né? E pessoas, começou a drenar áreas, né, para o plantio, construíram pontes. Então, tudo isso fez com que a região ela fosse modernizando, parecidamente com o que aconteceu em Salvador, quando os primeiros portugueses chegaram e depois mudaram para Rio de Janeiro, e aí Dom João VI, ele transformou a cidade do Rio de Janeiro, né, proporcionando a construção de novos prédios, novas ruas. Então, assim, os holandeses, eles também trouxeram consigo essas características, só que eles escolheram, né, uma outra localidade para poder estar fazendo isso. E, com isso, os portugueses começaram a sentir a necessidade de buscar por novas soluções, né? Enquanto os holandeses lucravam com o açúcar do Brasil, principalmente o açúcar do Nordeste, Portugal tentava encontrar soluções para sair de uma crise econômica que tinha sido causada pelos holandeses, né? Essa crise
né, só surgiu porque os holandeses adentraram o território americano e ocuparam o espaço que os brasileiros, que os portugueses haviam, né? Então, assim, houve a separação da Revolução, né, de revoltas entre portugueses e holandeses. Isso aconteceu em 1640, né, com a Restauração. Dom João IV firmou um acordo entre portugueses e holandeses que era para durar aproximadamente 10 anos, onde que geralmente Nassau reforçava que ele ia ser removido do cargo, né, do cargo do governo, porém que aquela região de Pernambuco precisava continuar desenvolvendo. E aí começou a luta dos holandeses, né? Os novos governantes foram intolerantes, começou a confiscar terras dos senhores de engenho, houve a proibição da prática da religião católica na região, começou a surgir a guerra contra os holandeses, uma vez que esses eram hereges e eles aceitavam somente na região quem seguia a doutrina católica. Surgiram duas revoltas, né, entre esses conflitos. Surgiu a primeira batalha de Guararapés, em 1648, meados do século XVII, e a segunda, né, de Guararapés, que veio a surgir. Tudo isso entre conflitos entre holandeses e portugueses. É claro que, naquele momento, né, os holandeses eles foram forçados a deixar o Brasil, né? E aí eles procuraram uma outra região para poder se instalar e para poder produzir o açúcar. E essa região foi nas Antilhas, né, em 1661. 1661, meados do século XVII. Holanda, eles partiram, assinaram a Paz de Haia, né, onde que Portugal passaram a pagar à Holanda 4 milhões de cruzados em indenização por todo o prejuízo causado, né, e pelos holandeses ter que deixar o território brasileiro. A Holanda perdeu o Brasil, né, mas perdeu a produção do açúcar, mas não desistiram de levar suas técnicas para essa produção para as Antilhas, para Suriname, Curaçao, né? E lá eles se instalaram e começaram a montar os seus engenhos, que foram muito bem sucedidos, passando assim a concorrer com os produtos no próprio Brasil, né? Na sequência surgiu a Guerra dos Mascates, que foi uma guerra em razão das disputas anteriores que havia entre indivíduos holandeses e portugueses dentro do território brasileiro, onde os senhores de engenhos começaram a contrair algumas dívidas, principalmente com comércios portugueses, né? Onde que passaram a cobrar juros muito abusivos, juros muito altos, gerando assim uma rivalidade declarada, né? E com isso passou a haver a desmolarização de comerciantes, os senhores de engenho de Olindas os apelidaram de mascates, né? E foi os senhores de engenho que pediu ao rei de Portugal para que seu povoado se transformasse em uma vila e ganhou a Câmara Municipal. A partir do momento que essa região ganhou a Câmara Municipal, né, eles ergueram o Pelourinho. O Pelourinho, naquela época, era como se fosse um muro construído dentro do Recife, né, pelos holandeses, mas foi destruído logo em seguida pelo governo autônomo de Pernambuco, uma vez que, a partir do momento que Pernambuco ganhou o direito de ter essa Câmara Municipal, também passou a ter o direito de gerir tudo o que acontecesse ali. E aí os holandeses não podiam mais ficar presentes e tomar nenhuma decisão dentro do território. Muitos donos de engenho, naquela época, queriam só participar do governo, das capitanias, adquirir lucros, né? E muitos ainda nem acreditaram que era necessário surgir esse conflito chamado Guerra dos Mascates, que aconteceu entre 1710 e 1711,
início do século XVIII, né? Surgiu Félix José Machado, que anunciou o perdão geral de todos os envolvidos, tanto para os holandeses como para os portugueses dentro do território brasileiro. E essa nova forma de governar que estava surgindo, né, deu possibilidade de que a coroa portuguesa, né, voltasse a ter controle sobre o território brasileiro, né? E os interesses dos senhores de engenho passaram a ser vistos como nobreza da terra. Os mesmos voltaram a poder extrair o açúcar, né? Extrair, é claro, depois da produção, para ser exportado para Portugal, para outros países. E os holandeses, eles retiraram-se do território brasileiro, foram para as Antilhas, começaram a produzir, né, o açúcar, porque eles tinham desenvolvido técnicas muito interessantes que possibilitavam o trabalho voltado para a comercialização do açúcar. Então, percebe vocês que o território brasileiro ele foi habitado pelos portugueses e, na sequência, teve, assim, a presença dos holandeses e esses dominaram a região, conseguiram enriquecer, né? Mas depois de algum tempo foram obrigados a retirar-se do território, tendo que procurar pelas Antilhas, enfim, para poder continuar desenvolvendo as suas técnicas, né? E essas características, né, de dominação dos povos nativos do Brasil, né, tanto da Bahia como do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, né, regiões distintas, não teve, né, a participação, somente a participação naquele momento. Muitas características de todos esses momentos, né, envolvendo esses povos, estão presentes no dia de hoje. Hoje nós temos um país que não apresenta um grande número de riquezas naturais, justamente porque foram extraídos por povos que passaram a habitar a região há algum tempo, né? E isso reflete nos dias de hoje. Então, assim, eu estou dando por encerrada a explicação desse conteúdo. Vocês vão utilizar essa segunda parte, onde que eu foquei sobre os holandeses, para responder as duas perguntas, tá? As duas perguntas da atividade complementar que está lá no ambiente. Qualquer dúvida, eu estou pelo chat, pode entrar em contato comigo que nós vamos conversando. Tá certo?